Aí, pessoal, boa noite. São 21 horas e 33 minutos, mas me deu vontade de fazer algumas questões. Vamos fazer? Vamos fazer aqui umas questões sobre. Deixa eu me ver. Sobre as funções essenciais à justiça, tá? Porque se o concurso é Defensoria Pública, né, vamos fazer um pouco aqui de questões sobre a Defensoria Pública. Sobre as funções essenciais à justiça. Vamos ver, né? Quais as questões que vêm aqui pra gente, tá bom? Vamos lá. Compete à Advocacia Geral da União exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à Polícia Federal. Só se for agora nesse governo, né? Porque na verdade não é. A assessoria é ao Poder Executivo, tá bom? Então isso está errado. Está certo, gente. Eita, bora ver. O que? Consultoria e assessoramento jurídico à Polícia Federal? Sério? Tinha certeza que estava errado. Vamos ver aqui. Ah, tá. Como a Polícia Federal encontra-se vinculada ao Executivo, conclui-se que o item está correto. Conclui-se que o item está correto. Nunca ouvi falar sobre isso, viu? Mas ok, né? Ó, o artigo 131 da Constituição diz que a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicialmente, extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento das atividades de consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Mas da Polícia Federal, essa é a primeira vez que eu estou vendo, né? Mas enfim, né? Eu tinha certeza, pois é bom. Uma questão dessa, se vier, a gente já sabe, né? Que compete à Advocacia Geral da União exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à Polícia Federal. Gente, pra mim essa é nova. Mas enfim. Tá aqui, né? A CESP disse que está certo. Que o item. Isso. Conforme a firma de lei da Cunha Júnior, as defensorias públicas revelam-se como um dos mais importantes e fundamentais instrumentos de afirmação judicial dos direitos humanos e, consequentemente, de fortalecimento do Estado Democrático de Direito, uma vez que atua como veículo das reivindicações dos segmentos mais carentes da sociedade junto ao Poder Judiciário, na efetivação e concretização dos direitos fundamentais, ok? Então vamos ver lá o que em relação à defensoria pública da Constituição, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Está regulado no capítulo C4 das funções essenciais da justiça dentro da seção 3 da advocacia e da defensoria pública. Bom, isso é importante para a prova, então tá. A contar da data da publicação da emenda constitucional de 80 de 2014, no prazo de 8 anos, a União e os Estados Distrito deverão contar com defensorias por todas as suas unidades jurisdicionais. Eu sei que era para contar daqui, mas 8 anos, acho que é isso mesmo. Mas União, Estado e Distrito Federal. Bom, a Defensoria Pública incumbe fundamentalmente a promoção dos direitos humanos que comprovem insuficiência de recursos econômicos. São princípios, tá? A universalidade não existe nesse princípio. Defensoria Pública é algo vinculado ao Poder Executivo, também não é. Então, esses três aqui não é. Essa última aqui, não sei porque que eu vou na B. Acertamos. Porque é muita baboseira essas outras questões, né? Mas vamos ver porque a A, ó, é errado porque, vamos ver, a emenda constitucional destinou sessão própria, isso que eu estava lembrando, tinha uma coisa de sessão própria, separando da advocacia pública. Então, não está mais juntos, estão separadas, tá? Vamos ver, então, agora é isso mesmo, né? 8 anos a partir daquela emenda constitucional, tá bom? E aqui o que está errado é porque a promoção dos direitos humanos é função não
tradicionalmente atípica da Defensoria Pública, independente da insuficiência de recursos, certo? Tradicional atípica. E por que está errado a D? Porque são princípios, e aí universidade, indivisibilidade e independência funcional. Então não tem universalidade, né? Porque aqui estava escrito universalidade, não existe. É unidade, tá? Unidade, indivisibilidade e independência funcional, igual do Ministério Público, tá? E por que ele estava errada? Porque a Defensoria, porque a função essencial é a justiça, órgão autônomo, independente, sem vinculação, ok? Bom, essa nós acertamos, bora ver aqui. Acerca do Ministério Público, é correto afirmar que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandar de 2 anos, permitida a recondução. Essa daqui parece que está toda certa, né? São princípios. Divisibilidade, a gente já tira essa daqui porque tem unidade e independência, mas aqui não tem divisibilidade, é indivisibilidade. O presidente elaborará a proposta de orçamento dentro dos limites estabelecidos em direito orçamentário. Não. No Ministério Público, o próprio Ministério Público é que faz, né? O Ministério Público é gestão permanente essencial à justiça, função jurisdicional do Estado, cumprir a defesa legislativa no texto. Eu vou ficar com a A, gente, que tá mais ou menos. Bom, acertamos, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó. Leis afirmativa. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar ser Ministério ser função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal privada na forma da lei. Promover privativamente a ação penal privada? Bom, vamos ver a 2. No contexto da comunicação organizacional, canal é o meio pelo qual é transmitida a mensagem. Que maluquice é essa, gente? Hein? Vamos ver. Então, as duas afirmativas são falsas, vamos ver. É a C. A C afirma que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. A 1 realmente seria falsa mesmo. Agora a 2 é verdadeira, gente. Por quê? Bora ver? Ó, aqui, olha só. Artigo 129 são funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública e não a privada, tá? E o item 2, canal de comunicação, meio físico ou virtual que assegura a circulação da mensagem, por exemplo, onda sonora. Mas que maluquice, gente, isso aqui na prova de Ministério Público, muito interessante. Mas quando vocês verem essa questão aqui, ó, no texto da comunicação organizacional, canal é o meio pelo qual é transmitida a mensagem, tá? Vocês escutam essa minha voz assim, bem... vou te falar. Vamos lá para a segunda aqui, ó. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina que são bens da União dos recursos minerais, exceto o subsolo. Exceto o subsolo, parece falso. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar ser função institucional do Ministério Público desamparar, é correto afirmar ser função desamparar judicialmente os direitos e interesses da população. Desamparar, gente, não é amparar, não? Então eu acho que as duas estão falsas. Se não quiser acertar agora, não tem problema. Tá, acertou. Porque Ave Maria, gente, isso é questão mesmo. Foi pra. Gente, esse concurso foi pra médico clínico geral, plantonista 2, socorro. Nossa senhora, por que coloca um negócio desse pros pobres, miseráveis médicos, plantonistas? Enfim, né? Vamos ver aqui. A luta à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é correto afirmar a função institucional do Ministério promover privatização. Essa tá errada, né, gente? Lembra? E agora aqui é
repetiu, ó, no contexto da comunicação. Agora nós vamos acertar, bora? Então, a segunda é verdadeiro e a outra é falsa. Repetindo, olha isso. E aqui, bora lá. Repetição também, não acredito. Aí já vai saber que, ó, caiu uma questão dessa, a gente já vai acertar, né? E aqui, outra outra questão, de novo, gente, repetição mesmo. Para fisioterapeuta, a mesma questão. E aí colocar aqui de novo a mesma questão. Ok. E aí é a C. E sempre a C. Tá. Assim tá muito fácil, né? Olha só, isso. Tá. E aqui as duas estão erradas. É isso? Pronto. Não, assim não dá, né, gente? Mas uma dessas questões. Agora, de novo. Não, acho que deve estar com problema aqui, porque vai ficar colocando as mesmas questões, porque agora para enfermeiro. Entendi. Pois então tá bom. Então tá. Aqui são que as duas que estão incorretas. Gente, olha isso. Vamos ver aqui, ó. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar: C. Função institucional do Ministério promover privativamente a ação penal privada. Errado. De novo, pensei que tinha mudado, gente. Aqui, agora mudou. Não mudou, bora. Tá com erro aqui, só vai sair essas questões? Privada. Todas as duas estão erradas. Até eu errar, tá vendo? Ave Maria. Bom, aqui eu errei porque eu não li, né? O que eu fiz? Porque aqui fala o seguinte, que a primeira, aqui ó, a primeira está certa e a outra que tá errada. E aí eu já tô confundindo as bolas. Já essa daqui, que fala, né, que são, que não é, exceto o subsolo, que o subsolo também faz parte, né? Aí se a gente olhar aqui, ó, olha só, tá vendo, ó? As duas afirmações são falsas. Por quê? Porque, olha só, no artigo 20, são bens da União, os recursos minerais, inclusive o uso do subsolo. E aqui, no artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, entendeu? E não desamparar. Ok. Nesse caso aqui, as duas estão falcianes. Vamos ver essa daqui. A respeito do Ministério Público. Bom, se a Constituição Federal estabelece que se a instituição não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo da instituição, né? Na Lei de Direito Orçamentário, o Poder Executivo considerará para os fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustando de acordo com os limites nela estipulados. Eu acredito que essa aqui está certa. Vamos ver. Compete ao Conselho Nacional do Ministério do Controle da Atuação Administrativa, o cumprimento do dever institucional de seus membros, excetuada a situação financeira, não. A situação financeira, eu acredito que está não estipulada. Está dentro. O Conselho Nacional do Ministério compõe-se de 12, não são 14. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, isso, nomeado pelo presidente, entre integrantes da carreira. Sim, maiores de 30 anos, 35 anos, gente. Tá? São 35 anos. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público do Trabalho, Militar, de Distrito Federal e de Contas, não. Tá errado. É o que? Então vai ser A mesmo, gente. Não vai ter jeito, não. E aí a gente vai ver aqui, ó, nos comentários. Olha aqui. O artigo 128 abrange. Porque pode cair essa questão aqui na defensoria, né? Porque vai falar sobre as funções essenciais de justiça. Pode cair. Tá vendo? Ó, maioria de 35 anos, são 14 membros, ó, também inclui a atuação financeira, tá vendo? Ó,
E ainda tinha aqui mais um erro, a maioria absoluta dos membros. Eu nem vi esse daqui, porque senão eu tinha falado 2 erros, gente. Olha só. Eu nem olhei. Deixa eu ver como é que tá aqui. Que ainda fala o quê? Maioria relativa, ó, é absoluta. Tá vendo? Tá? E aqui, ó. Por que essa tá errada? Porque aqui ela falou lá sobre falou sobre o Tribunal de Contas. Não existe. É militar, trabalho federal. Tá vendo? E aqui falou o quê? Ó. Aqui, ó, Ministério compreende Federal, do Trabalho, ok, Militar, ok, e Distrito Federal, ok, mas o Tribunal de Contas não, certo? Então, olha só, então, ó, e o Estado está e também o Ministério Público abrange também os Ministérios Públicos dos Estados. Então, o Ministério Público da União compreende, ó, Federal, do Trabalho, tá? Militar, e do Distrito Federal e Territórios. Não existe territórios, mas tudo bem, tá? E aí, ó, gabarito, né? Complementando, ó. O CNJ tem 15 membros, o Conselho Nacional do Ministério Público tem 14, tá? O do Procurador-Geral Geral da Justiça, que é do Estado, olha, tem uma recondução. Já o PGR tem várias reconduções, tá bom? Então, bom, esse nós acertamos, né? Vamos ver aqui. Não há exigência constitucional de Procurador-Geral do Estado integrar a carreira da representação judicial do ente, uma vez que o chefe do Poder Executivo possui ampla discricionalidade na escolha de seu auxiliar imediato. Tá errado. Tá certo, gente. No Estado tá certo, ó. Procurador-Geral do Estado. Onde que a gente vai ler isso? Tá certo, porque, ó, o PGE não precisa ser integrante da carreira, não é exigido lista tríplice, a AGU não é exigido lista tríplice, não precisa ser integrante da carreira. Já o PGR, sim, exige lista tríplice e precisa ser integrante da carreira. E o PGJ exige lista tríplice e precisa ser integrante da carreira. Tá, e aqui diz o quê? Procurador-Geral do Estado, que é o PGE. PGE, que é esse aqui, ó, PGE, Procurador-Geral do Estado. Não precisa ser integrante da carreira. Não, Procurador-Geral do Estado não precisa. E aqui tá certinho a questão. Ok. A criação de um órgão do Poder Legislativo Distrital com atribuições de assessoramento jurídico pertencente à estrutura administrativa da Câmara Legislativa Local, que, inclusivo por ela responde judicialmente, não fere o princípio da unicidade da representação judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Não entendi, foi nada, viu? Criação de um órgão, então, eu acho que tá errado. Tá certo, gente. Bora ver? Eu só acho e vou fazendo. Ah, tem um ADI, tá vendo? Ó, a estruturação da Procuradoria-Geral do Poder Geral Legislativo do Estado está, inegavelmente, na esfera da competência privativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, tá certo. O caso colocado para ser é uma das exceções ao princípio da unicidade da representação. Exceções, as exceções à regra da unicidade, órgão da Procuradoria-Geral do Estado, são reconhecidas pelo STF de forma bastante restritiva. Tá bom, gente? Para nós existe uma exceção, então, olha isso. Nada impedindo que isso faça por meio de um setor pertencente à sua estrutura administrativa, também é responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Interessante, viu? Então, olha lá, vamos ver aqui direitinho, ó. A criação de um órgão do Poder Legislativo Distrital com atribuições de assessoramento jurídico pertencente à estrutura administrativa da Câmara Legislativa Local, que, inclusive, por ela responde judicialmente, não fere o princípio da unicidade da representação judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Criação de um órgão do Poder Legislativo Distrital. Interessante. Tá? Então, ok, tô dentro.
Vamos lá aqui. Acerca das funções essenciais. Bom, as procuradorias dos estados possuem atribuições constitucionais de atividades de consultoria jurídica e de representação judicial das respectivas unidades federadas, mas apenas relativamente à administração pública direta, autárquica e fundacional. Relativamente, eu acho que tá errado. E eu errei! Bora ver o que é isso aqui. As procuradorias dos estados possuem atribuições constitucionais de atividade de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, mas apenas relativamente à administração pública direta ou participação. Ótimo. Vamos ver por quê. Porque, ó, a atuação, aqui tem uma ADI, né? Tá certo? Tem essa ADI aqui. 35, 36 do STF. Atuação de órgão da advocacia pública em prol de empresa pública e sociedade de economia mista, além de descaracterizar o perfil constitucional atribuído às procuradorias dos estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam de regime jurídico de fazenda pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia. Então vamos ver as procuradorias do estado. Não sei se a redação foi das melhores. O que a redação dá a entender é que a PGE só vai defender a administração pública. É como se ela estivesse excluindo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. A PGE serve para defender o Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Sim. E aí, gente, alguém me ajuda? Porque eu também fiquei achando estranho isso aqui. Mas enfim. As procuradorias dos estados possuem atribuições constitucionais de atividade de consultoria e apresentação de respectivas mas apenas relativamente à administração pública e direta autárquica fundacional. Bom, estudamos um pouco. Essa última questão ficou confusa, mas assim, interessante. A gente lê porque assim, elas se repetem, né? De repente ela pode cair numa outra prova aí que a gente vai fazer, certo? E aqui, bora ver aqui. Então, a prova da Defensoria Pública aqui da Bahia vai ser pela FCC. Mas é legal fazer questões da FCC. No próximo mês eu vou fazer mais só questão da FCC. Mas eu gosto de fazer algumas questões da CESP, porque eu acho que eu aprendo mais com as questões da CESP. Bom, vamos lá. Porque eu gosto da CESP. A CESP é minha queridinha. As constituições dos Estados-membros não podem, em razão do princípio da simetria, condicionar a nomeação, a exoneração e a destituição dos secretários de Estado e do Procurador-Geral da Justiça do Estado à prévia aprovação pela Assembleia Legislativa local. Não podem, em razão do princípio da simetria. Bom, em razão do princípio da simetria, deveria poder, mas está falando que não podem. Eu acho que está errada. Estava confusa essa questão, porque deveria ser assim. Tudo bem, vamos ver os comentários aqui de alguém, mas eu achei que ficou confuso porque tem esse não, mas quando é por simetria pode, mas vamos ver aqui o que os comentários dizem. Então, vamos lá. As constituições não podem. A exoneração da procuração. Então, a exoneração. Então, essa exoneração não poderia estar aqui. Tá errado, mas assim, vamos lá. O que é a CESP justificativa
serve para a manutenção do gabarito. Segundo o STF, para a destituição do Procurador-Geral da Justiça, deve haver a participação da Assembleia Legislativa por deliberação da maioria absoluta. Então, isso daqui está no artigo 128, parágrafo 4 da Constituição. Tá, ok. Então, vale lembrar que a presente questão trata-se de Procurador-Geral de Justiça Estadual. A nomeação do Procurador Estadual não está sujeita à aprovação da Assembleia Legislativa. Compete ao governador nomeá-lo dentre lista tríplice, Procurador-Geral da Justiça. Integrantes de carreira, né? Isso está no artigo da Constituição, não aplicação do princípio da simetria. Porém, para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, deve haver a participação da Assembleia Legislativa, por deliberação da maioria absoluta. Ademais, também não se trata de aplicação do princípio da simetria, mas sim de exigência expressa prevista na Constituição. Ah, tá, agora eu entendi aqui porque que a questão aqui na exoneração precisa sim da Assembleia Legislativa, né? Tá aqui escrito que se for para destituir o procurador, sim, deve haver. Agora, no caso, para nomeação, não tem necessidade. Ah, agora sim, agora sim. Vamos ver aqui. Gente, deixa eu ver. Assinale a única alternativa que não corresponde às características da defensoria. Bom, ela é permanente, instituição permanente, essencial à função judicial do Estado, sim, responsável pela orientação jurídica, promoção jurídica e defesa de todos os graus, em todos os graus judicialmente produzidos, atuação de forma integral aos necessitados mediante pagamento de honorário. Não, né? Essa ficou fácil, né? Então tem um texto. Não quero saber esse texto. O Ministério Público de Contas da União é o órgão integrante do Ministério Público que atua na busca da responsabilidade civil dos que fraudaram o emprego de concursos públicos. Está errado, não é isso não. E aqui, vamos ver essa afirmativa aqui, gente. Quantos minutinhos que nós estamos fazendo questões. Que eu não quero fazer vídeos muito longos. Então vamos ver aqui. O furto de uma coisa comum compreende subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outro. Não, o furto de coisa comum. Esse que é apenas de comum, muito estranho. Isso aqui caiu no concurso de guarda municipal, gente. Que sacanagem, viu? Bom, o conceito de acessibilidade, à luz do artigo 3º da Constituição Federal, da Lei Federal 13.000, representa a possibilidade de condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços imobiliários e equipamentos urbanos. Então, o conceito de acessibilidade, transporte, comunicação, bem como outros serviços de tração. Tá. O exercício do controle da atividade policial na forma da lei complementar, requisitos de diligência investigatórias e a instauração de inquéritos indicados nos fundamentos jurídicos, manifestação alguma das funções institucionais do Ministério Público, exercer o controle externo da atividade policial, tudo bem. A forma da lei complementar, requisito da diligência e instaurar inquérito policial. Instauração de inquérito policial, investigação, requisitar a diligência e a instauração. Ele pode requisitar a instauração de inquérito policial? Pode. Pode, então vamos lá. E a primeira, nenhuma está correta, apenas uma está correta. Eu vou achar que todas estão corretas. Acertamos. Vamos ver aqui, porque eu fiquei com um pouco de dúvida. Isso daqui. Mas era a pena que estava errado aqui, ó. Subtrair, cordeiro. É isso mesmo. Coisa comum. Então estava certo. A pena que estava errada, gente. Eu ia saber que são 6 a 12 anos. E aqui tá o quê? De 6 meses a 2 anos.
de 6 a 12 anos. Gente, eu não ia saber não. Acertamos por um acaso, porque não tinha nem ideia. Bom, são funções institucionais do Ministério Público, entre outras, expedir notificações dos procedimentos administrativos de suas competências, requisitando informações e documentos para instruí-los, exercer o controle externo da atividade policial, julgar os processos de demanda judicial de distrito com marca de sua competência, julgar os processos. Quem julga é o Ministério Público, demanda judicial, mas quem faz julgamento? Bom, o Ministério Público abrange da União Federal, do Trabalho, Militar, do Estado, não, do Ministério Público. Ministério Público da União, gente. Então, e os estados, o Ministério Público do Estado não está no Ministério Público da União. Então, a 1, ela está falsa. Então, vamos lá assim, se a 1 é verdadeira, porque eu não sei se a 1 é verdadeira, não. Mas eu tô achando que as duas afirmativas estão falsas. Estão falsas, gente. Mas eu fiquei na dúvida pela primeira, que tá confuso, mas vamos ver. A segunda não, a segunda eu consegui já, porque essa parte aqui não faz parte do Ministério Público da União. Faz perto do Ministério Público, mas da União não. Vamos ver aqui o que diz a 2. Existe o controle externo na forma complementar mencionado no artigo anterior. Ok. É isso? Bom. Em relação aos poderes da República, vamos ver. Conforme jurisprudência do STF, procuradores da Justiça Estadual, PGE, podem atuar junto aos tribunais de contas dos estados em substituição a membro do Ministério Público de Contas? Não sei não, gente. Conforme jurisprudência, vamos ver se está certo, vamos lá. Erramos, não pode, por quê? Porque é uma pegadinha, sua bestinha. Não pode ser substituído. Pronto, a gente já sabe que não pode ser substituído, ok? Bom, as entidades associativas, quando expressamente autorizado, têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente. É função institucional defender judicialmente os direitos e interesses. A 2 está correta. A afirma 2 é verdadeira. A afirma. Agora, entidades quando expressamente autorizadas têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente, mas precisa estar expressamente autorizado? Vamos ver se as duas afirmativas são verdadeiras. Não. Porque eu estava em dúvida com essa primeira questão. Vamos ver aqui, ó. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Então tá. Tá certo. Então a associação necessita de autorização expressa para representar seus filiados. Não é afiliado do mercado. Vamos ver aqui. É vedado ao Ministério promover ações de inconstitucionalidade no Ministério Público? Não, não é vedado, não. É vedado ao MP, ao Ministério Público, Procurador-Geral da República, que ele está lá, é o Procurador-Geral da República. Agora, é vedado ao Ministério Público promover ações de inconstitucionalidade, porque quem promove a ação de inconstitucionalidade é o Procurador. Vamos ver. O pluralismo político não é um dos fundamentos, está errado. A 2 está errado. Então, vamos ver. Afirmativa 1 é verdadeira? Eu acho que não. Eu acho que as duas estão falsas, gente. Estão mesmo. Porque, ó, é vedado sim. Então, por que é vedada? Agora eu vou ver por que a 1 é vedada. Porque eu achei que... Vamos ver? Tá. Aqui tudo bem, estava certo. Agora aqui... Promover, olha gente, são funções institucionais do Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade
por representação para fim de intervenção. O Ministério Público está lá, sim. Porque tem o MP, mas pode sim, então, promover. Ai, como eu tô. Minha memória não tá boa, não, viu, gente? Bora ver. Olha só, no Brasil, a manifestação do pensamento é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sim, com certeza. A independência funcional é um dos princípios. Sim, as duas estão verdadeiras, pessoal. Não precisa nem a gente ver, não. No Brasil, todo profissional liberal, todo profissional liberal com ensino superior completo é obrigado a associar. Não, essa está errada, não é obrigado. Ninguém é obrigado a se associar. São princípios institucionais do Ministério Público. Unidade e a ineficiência. Ineficiência? Afe! Gente, as duas estão falsas. Pronto, fizemos 30 questões, tá bom, pessoal? E aí eu vou dormir agora, 22 horas e 9 minutos, tá bom? Fizemos. Eu acho que foi um saldo bom dessas questões que a gente fez aqui. Porque olha só, aqui ó, são 10, né? Então dessas aqui, acertamos quanto? Dessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então dessas aqui nós acertamos 9 e vamos ver na página 2. Acertamos 9, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Então de 30 nós acertamos 23, né? Então tá boa. Erramos 7 de 30. Erramos e aprendemos, né? Tá bom? Então por hoje já está bom, né? A gente fez essas questões aqui. Questões de direitos. Questões de direito constitucional, tá? Funções essenciais à justiça. Ok? Um beijo, tudo de bom pra vocês. Eu vou colocar no YouTube, tá bom?